Bíblia nesta manhã em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7 e 8. Vamos ler a palavra do Senhor. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, e a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Eu quero repetir novamente o versículo 8. O exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Repita comigo: da vida presente e da vida futura. Existem promessas, repita isso comigo: existem promessas de Deus para a minha vida, que se manifestarão na vida presente e na vida futura. Na vida presente e na vida futura. Pode se sentar nesta manhã. Eu gostaria de falar com você nesta manhã de como podemos receber algo de Deus no tempo presente, a qual chamamos de agora. Como nós podemos receber esse algo de Deus, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus neste tempo presente pelo qual chamamos agora? Em nossa fé, a Bíblia diz que há um Espírito, e esse Espírito nos traz o equilíbrio. Você sabia que o Espírito Santo, ele traz o equilíbrio? Você sabia que Deus, ele é um Deus de equilíbrio? Olha as leis da física, contém equilíbrio. Quando nós estudamos algumas coisas particulares da criação, nós vamos ver que uma das coisas que se manifesta na lei de Deus, na criação de Deus, é o equilíbrio. Deus é um Deus que formou, que fez e que nos criou para sermos pessoas equilibradas. E muitas vezes em nossa fé, sem percebermos, nós corremos o risco de nos desequilibrarmos, ou seja, olhamos cegamente e olhamos para a esperança vindoura de uma maneira que a Bíblia nos ensina, ou seja, fazemos da esperança vindoura um refúgio para não lidarmos com as situações presentes nesta terra. Muitas vezes há um desequilíbrio na fé do cristão, de olhar para muitas labutas nesta terra, e na verdade ele não está procurando ser enraizado na esperança futura, mas sim em sair, virar as costas de tanto problema. Ter esperança na vida futura não é virar as costas para os problemas, é você se agarrar em uma fé e uma esperança muito maior. E também nós vemos um desequilíbrio de pessoas que só olham para este tempo presente e esquecem do tempo futuro. Ele somente olha para este tempo, agora. O que existe para ele é o agora, e ele negligencia o tempo futuro. Ele não quer saber da esperança. Quando se fala da volta de Cristo, ele fala: eu acho que vai demorar. O que eu quero saber é agora, um Deus que me abençoa agora. Sim, há como andar no equilíbrio, na fé agora e na esperança futura. Olha só o que a Bíblia diz: que a piedade, uma vida espiritual, verdadeira, sincera com o Senhor, existem promessas para agora, para o presente, e existem promessas para o futuro. A Bíblia diz que quando nós desenvolvemos, é isso que Paulo está falando com Timóteo,
Timóteo, fuja das fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Quantas coisas profanas e tolas tentam aprisionar a mente do servo de Deus? 50 passos para isso, 30 passos para isso, promessas infindáveis, campanhas infindáveis, coisas criadas pelo ser humano e que prendem a vida do Filho de Deus. Mas Paulo está falando: exercite-se numa espiritualidade verdadeira, exercite-se numa espiritualidade sincera. E no versículo 8 ele diz: o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade, ou seja, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida com Deus, levar uma vida sincera, espiritual com Deus, ela é proveitosa para o tempo presente e para o tempo futuro. Ou seja, você andar em fé, em obediência, em amor, te levará para a eternidade, a desfrutar de uma vida eterna para sempre com o Senhor, mas também fará que se manifeste promessas nestes tempos presentes. Uma coisa é o ser humano construir algo com a sua própria força, outra coisa é as promessas do Senhor se manifestando na vida de alguém. Aí a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas não têm um acréscimo de dor. Ou seja, Deus ele criou um homem nesta terra para viver as promessas dele, não para conquistar as coisas nestes tempos presentes em troca de dor. Quantos sacrificam a sua família, quantos sacrificam as suas próprias emoções, quantos sacrificam coisas que Deus não pediu para sacrificar. Por quê? Porque as bênçãos dele, ela não acrescenta dor. Ou seja, quando Deus ele faz algo que o ser humano não pode fazer. Não que não vai haver percalços, conflitos, provações, mas aonde Deus está, há sempre algo chamado milagre. E quando Deus está operando, é definitivo. Você pode ver o favor dele e você vai glorificar a Deus. Aquilo que Deus dá para alguém não o deixa pior. Aquilo que Deus dá para alguém não faz dele uma pessoa pior, mas uma pessoa melhor. Quantos estão recebendo hoje, neste exato momento, mais dinheiro, mas estão se transformando em uma pessoa pior? Ele não era tão egoísta, agora ele vê que ele é egoísta. Ele tinha mais paciência, agora ele vê que ele não é tão paciente. Ele não pensava tanto nas coisas materiais, mas agora ele vê que ele só pensa nas coisas materiais. Por quê? Porque ali não vem da bênção de Deus, vem do esforço próprio. Mas nós, como cristãos e como os filhos de Deus, devemos saber que um relacionamento com Deus, da maneira certa, de uma maneira pura, sincera, verdadeira, resulta em promessas presentes se cumprindo e nas promessas futuras que se cumprirão. Mas eu gostaria de falar com você sobre os tempos presentes. Como podemos receber agora, neste tempo, algo de Deus que diz respeito à minha vida e à sua vida? Davi ele disse assim: os meus dias foram contados nos seus livros, todos os meus dias. Ou seja, todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Aquilo que você será, aquilo que eu serei, aquilo que eu sou, aquilo que você é, e aquilo também que o nosso Pai em Jesus Cristo nos preparou como bênçãos. Se todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus, nós precisamos entender que também as bênçãos do Senhor estão preparadas para se manifestarem nos nossos dias aqui nesta terra.
O Senhor não somente nos deu uma vida, mas também preparou tudo aquilo que precisamos para viver esta vida de fé neste presente momento. Pastor, mas qual é o caminho? Como fazer para receber agora e para viver agora nesses tempos aquilo que Deus disse sobre mim, aquilo que Deus preparou para mim? Porque preste atenção, porque a Bíblia diria que eu e você ganharíamos um galardão se não estivesse preparado algo para vivermos neste tempo presente? O galardão diz respeito ao quê? A você andar em fidelidade e andar nas medidas de Deus nestes tempos presentes. Significa que existe um Deus que está conosco agora e deseja manifestar bênçãos da parte dele agora, neste exato momento, para nós, para que lá na eternidade o nome dele seja glorificado, para que lá na eternidade ele olhe para mim, para você e fale: ei, você tomou posse de tudo aquilo que era seu, para que você pudesse glorificar o meu nome naquele tempo ali. Receba este galardão. Eu estou te dando mais uma porção, porque você soube administrar aquilo que eu te dei naquele tempo presente. Você soube como fazer, como andar nas minhas medidas. Não foi um servo negligente, não escondeu o seu talento, mas você se apropriou de tudo aquilo que eu tinha para você. A minha pergunta nesta manhã é: eu e você estamos dispostos a nos apropriarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós e através de nós nestes tempos? Eu e você estamos dispostos realmente, com o nosso coração entregue, a viver e a receber tudo aquilo que Deus preparou e disse ao nosso respeito? Se você não está completamente persuadido e você vê que o seu coração não está profundamente enraizado em viver, em querer, em desejar tudo aquilo que Deus preparou para você nesta vida, eu lembro-me de um pastor que disse assim, pastor Paulo: nós precisamos manifestar o que Deus reservou para a gente agora. No céu não vai ter demônios para você expulsar, no céu não vai ter falta de nada, no céu não vai ter falta de saúde, no céu ninguém vai sentir falta de nada. Então este momento é agora. É agora que eu e você precisamos a cada dia olhar e falar: Senhor, os meus olhos estão fitos ali na eternidade, mas eu sei também que o seu Espírito me traz aqui, neste tempo, para viver o melhor de Deus aqui, neste presente momento. E qual é o melhor de Deus, pastor? Está na vontade dele. Você viver o melhor de Deus é estar onde Ele quer, da maneira que Ele quer, recebendo aquilo que Ele está falando, que Ele deseja te dar, ou já te deu em Cristo Jesus. Este é o melhor de Deus. O primeiro passo para que alguém possa receber agora, neste presente momento, as dádivas, as promessas de Deus, é reconhecendo. Quando você reconhece que há promessas para você nestes tempos presentes, então você vai começar a liberar a sua fé. Você não vai andar como alguém que não entende isso, mas você vai andar como uma pessoa que entende. Existem promessas de Deus, que Deus deseja que se cumpra na minha vida agora. Quantas pessoas e quantos filhos de Deus eles estão deixando a vida levar ele? Para onde você vai? Não sei, para o céu. Sim, se você está em Cristo, você vai para o céu. Mas para onde o Espírito Santo está te conduzindo? O que Deus deseja fazer através da sua vida? Eu não sei. Muitos estão na igreja 10, 15, 20 anos e eles não sabem, eles não têm esperança, eles não colocaram a sua confiança num Deus
que está presente agora e quer usar de graça e de misericórdia e de favor agora. Mas o primeiro passo para embarcarmos nesta viagem, irmão Léo, é reconhecer que existem promessas que Deus deseja que se cumpram agora. Você já imaginou isso? Um Deus que criou os céus e a terra, Ele está falando para mim e para você: filho, existem coisas para esta vida que eu quero que você experimente agora. Você sabia que muitas pessoas elas não estão experimentando aquilo que Deus deseja, e elas colocam isso como uma tribulação? Eu acho que Deus está me provando nisso, e muitas vezes Deus não está nisso. É somente o fato de que ela não se levantou para entender isso. Eu rejeito isso nestes tempos presentes, porque eu sei que não é a vontade de Deus que eu permaneça nesse tipo de situação por tanto tempo. Pessoas que começam a lutar da maneira errada, sem a palavra de Deus, e olham para a sua própria vida, e olham para Deus, e imaginam que existe um Deus que esteja provando ela todo o tempo de existência da vida dela. E elas olham e elas falam: Deus sabe de tudo. Se eu estou vivendo tudo isso, Deus sabe de tudo. Mas muitas vezes Deus está falando para ela, para mim e para nós: ei, o que eu prometi para vocês nestes tempos, o que minha palavra já disse, já foi liberada para vocês sobre este tempo. Vá fundo, pesquise, medite, acredite. O primeiro passo para alguém tomar posse e receber neste tempo presente aquilo que Deus deseja fazer e derramar é reconhecer: as promessas de Deus não estão somente lá na eternidade para o futuro, mas existem coisas que Deus deseja realizar através de mim agora. Isso tira o cristão do conformismo religioso. Isso faz o cristão embarcar em uma vida espiritual profunda. Senhor, se você deseja fazer algo através de mim, se você deseja que eu ande em novidade de vida aqui, como encontrar isso? Eu quero viver isso, eu desejo viver isso. Preste atenção nisso. Existem promessas aqui para este tempo presente que o próprio Deus vai olhar e falar: é seu, mas se você não quer, eu respeito. Se você não quer, eu respeito. Você vai estar comigo na eternidade, mas se você não quer, eu respeito. Eu não quero ser alguém que Deus olhe para mim e fale: filho, eu vou respeitar isso, você não quer viver. Eu decidi no meu coração: Senhor, eu não quero que passe da minha vida uma vírgula daquilo que o Senhor disse sobre a minha vida. Dentro de mim habita firme e vivo a cada promessa que o Senhor falou e usou os teus profetas. Eu lembro-me sempre dessas promessas e eu começo a agradecer a Deus: Senhor, aquele dia você falou sobre isso, sobre mim. Eu creio, eu viverei porque a tua palavra diz: creia nos teus profetas e vocês vai prosperar. Eu creio nos teus profetas. Você deve entender que Deus ainda usa profetas, que o dom da profecia ainda está se manifestando na igreja, e que se Deus falou sobre a minha vida e a sua, e se bate com a palavra de Deus, você deve se agarrar a isso. Você deve se agarrar a isso. Paulo falou para Timóteo: garanta que isso, as promessas que você recebeu com a imposição da minha mão, esteja viva. Nós devemos garantir que aquilo que Deus falou a nosso respeito esteja vivo. É para este tempo presente, é para agora, não importa. Pastor, me dê exemplos de pessoas que viveram em sua geração e viram promessas se realizando no tempo presente que eles estavam vivendo. Darei um: Abraão. Abraão, ele creu, ele recebeu a palavra de Deus como verdade. Quando Deus disse: olha para as estrelas do céu,
Se você pode contar as estrelas do céu, assim também será a tua geração. Deus, ele prometeu que de Abraão sairia uma geração, uma nação, e falou para ele: olha para as estrelas, você pode contar, vai ser assim. Abraão, ele recebeu aquela promessa. Abraão, quando ele olhava para as estrelas, sempre ele entendia: assim vai ser a nação que sairá de mim. Ninguém poderá contar ela, ninguém poderá numerar ela, de tão numerosa e grande que vai ser. Então Abraão, ele pegou esta palavra, e ele agarrou-se a esta palavra, ele não soltou esta palavra. E a segunda coisa, que Abraão, ele pode nos dar um exemplo, quando Deus falou para ele: esta nação vai vir de Sara. Sara era estéril, já muito velha, não podia ter filhos, e ele já estava muito velho. Mas um dia Deus falou para ele: vai vir de Sara este herdeiro. Eu vou começar uma nação de Sara, do útero de Sara. Abraão, ele não olhou para Sara com desconfiança, ele não olhou para Sara falando: ah, senhora, ela está muito velha, você não sabe o que você está falando. Ele olhou para Sara com este olhar: virá deste útero aquele que vai dar início a esta nação. Preste atenção nisso. Depois de 400 anos, o povo de Israel se multiplicou de uma forma imaginável e insondável no Egito. Mas Abraão ainda viu a nação nascer. Quando ele olhou Isaac, ele viu: aí está a nação. A promessa se cumpriu. Eu posso descer em paz, porque eu sei que aí está a nação. Quando ele viu o menino nascendo, ele sabia que não era somente uma criança, mas ele sabia que era aquela nação que ele aprendeu que não poderia se contar. Portanto, quando ele viu Isaac nascendo, ele sabia: aí nasceu aquele grande povo que Deus disse para mim que eu não poderia contar. A nação nasceu em Isaac. Deus, ele cumpriu a promessa dele. Abraão, ele pôde ir para um lugar de paz, porque sabia: já se deu início à nação, já começou aquela grande nação. É por isso que ele é chamado o pai da fé. O pai da fé. A Bíblia diz que ele teve Isaac. Quando Deus pediu para sacrificar Isaac, ele estava tão enraizado na palavra de Deus e na fé em Deus, que ele sabia: eu vou levar um menino, e se eu chegar a sacrificar ele, Deus vai ressuscitar ele. Por quê? Porque Deus prometeu que dele sairia uma grande nação. É uma grande nação, está aí, já não pode mais voltar atrás. Quando você e eu começamos a entender que para receber as promessas de Deus neste tempo presente, nós não podemos largar a palavra, nós não podemos deixar que a palavra escape da nossa vida. Nós não podemos ter uma amnésia espiritual, receber algo de Deus e depois deixar aí. Abraão não deixou ir. Ele nos dá um exemplo do que é um homem de Deus: receber a palavra de Deus e não deixar ir. Se você quer viver as promessas de Deus, você deve aprender a receber a palavra de Deus. Receber a palavra de Deus não é somente ouvir, mas receber a palavra de Deus, ela diz respeito ao seu coração, ao seu íntimo, ao seu espírito. Abraão não somente ouviu ali com o seu ouvido e teve uma amnésia, esqueceu, mas ele recebeu. A palavra de Deus achou lugar no seu espírito,
e no seu coração. Se você quer receber as promessas de Deus e ver elas se manifestar nestes tempos, aprenda a receber a palavra de Deus. Aprenda a dar honra a esta palavra, abrir o seu coração a esta palavra. Pastor, o que é receber a palavra de Deus? Como eu faço para receber a palavra de Deus? Eu quero te lembrar que a primeira coisa que eu falei é você reconhecer que é verdadeira as promessas, que existem promessas. Mas a segunda que eu estou falando é você receber isso que você reconheceu, não deixar ir. Nós podemos ter um exemplo sobre como receber esta palavra pelo próprio Jesus. João capítulo de número 1, versículo de número 12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós vemos aqui um modelo, um fundamento de como receber a bênção de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia diz de qual forma é que eu e você nos tornamos filhos de Deus, e nos dá este fundamento. Qual é a maneira que alguém se torna filho de Deus? Quando ele recebe a Jesus e quando ele crê no seu nome. Quando você recebeu a Jesus e quando você permitiu que Jesus entrasse aí dentro do seu coração, e quando você creu neste nome, creu que Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, e creu que Ele ressuscitou ao terceiro dia para te dar uma nova vida, o poder de Deus entrou em você e te fez uma filha e um filho de Deus. Mas veja só o que a Bíblia diz: aos que o receberam. E receber a palavra de Deus, receber a Jesus, não é somente no sentido do que muitos pensam, pastor Paulo, de receber a Jesus como um simples anfitrião, abrir a porta, deixar ele entrar. Recebi a Jesus, recebi a palavra. Vamos ver o que diz respeito a este receber. Eu quero compartilhar com você neste exato momento este significado da palavra, e eu creio que vai te abrir um entendimento nesta manhã. O que é receber a Jesus? O que é receber a palavra de Deus? O grego desta palavra receber, ele se pronuncia lambano, que quer dizer pegar com a mão, agarrar alguma pessoa ou coisa a fim de usá-la. Receber não é somente abrir a porta ou abrir seus ouvidos de alguma maneira. Receber diz respeito a pegar, agarrar alguma pessoa ou alguma coisa a fim de usá-la, e também pode ser traduzido como pegar o que me pertence, levar para mim, tornar próprio. Quando alguém recebe a Jesus e nasce de novo, é porque com o seu coração ele pegou a Jesus e não largou. Ele viu que ele estava perdido, e quando ele ouviu de Jesus, a graça de Deus tocou nele e ele agarrou esta oportunidade. Receber. Se você deseja receber algo da parte de Deus nestes tempos presentes, você deve entender que este receber deve ser acompanhado com um agarrar. Existe um mundo que quer destruir você. Satanás, ele deseja que a palavra de Deus não frutifique em sua vida. Portanto, ele deseja se opor ao ministério do Espírito Santo. Existe um mundo que quer fazer com que você esqueça da palavra de Deus, não se agarre. Então ele vai falar: você precisa pagar isso, você precisa fazer isso, você precisa disso, e você precisa pensar daquilo. Existe um mundo que quer se opor àquilo que Deus deseja fazer, mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como Jesus venceu o mundo? Ele se agarrou à palavra do Pai dele, e ele disse: eu não falo aquilo que vocês ouvem de mim mesmo,
Quem ouve a mim, ouve o Pai. Ele se agarrou a esta palavra, e nós devemos nos agarrar às promessas da palavra de Deus nesses tempos presentes. Você deve escutar e ler e ouvir o Espírito Santo falar com você, mas você não deve ser uma pessoa esquecida. Eu não posso ser uma pessoa esquecida, que olhei a palavra de Deus, que tive a revelação e agora eu esqueci. Lambano, eu agarro isso, eu faço que isso não saia da minha mente, do meu coração, do meu espírito. Eu pego isso, eu começo a falar sobre isso, eu começo a meditar sobre isso, eu começo a declarar que isso me pertence nesses tempos presentes. Eu começo a declarar que essa bênção é minha. Satanás quer roubar a minha alegria, a minha paz. Eu começo a declarar: Ele é o meu pastor, a paz me pertence, a alegria me pertence. Satanás, ele tenta roubar algumas coisas espirituais do meu coração, do meu íntimo, me fazendo distrair, andar ansioso. Mas você tem na sua boca